Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Hoje, terça-feira, dia 1º de setembro, vamos dar início. Peguem o livro de ciências de vocês, abram na página 220. Nós iremos falar sobre os micro-organismos, certo? Vamos lá. Micro-organismos são formas minúsculas de vida, que só podem ser vistas por nós com a ajuda de um microscópio, ou seja, a olho nu a gente não vê esses micro-organismos. Existem os micro-organismos no ar, no chão e até mesmo em nós, seres humanos. No que diz respeito ao contato do micro-organismo com as pessoas, podemos dizer que ocorre de duas formas: positivamente e de forma indispensável, como algumas bactérias que nos ajudam a absorver nutrientes, e também de forma bastante prejudicial, como os que causam doenças. Como, por exemplo, os fungos são seres microscópicos ou macroscópicos que efetuam a decomposição da matéria orgânica que existe nos restos dos seres vivos. Normalmente, os fungos têm um corpo filamentoso, ou seja, longo e fino. O fungo se espalha pelo lugar onde vive, como se fosse um emaranhado de fios vivos, e se reproduz formando esporos, que são um tipo de semente que se solta de suas pontas para formar uma nova estrutura. O bolor que aparece no pão velho e o cogumelo são exemplos de fungos, porém não é um fungo inteiro, e sim parte responsável de soltar esporos no ar. Ela é presa na superfície por pequenos filamentos chamados hifas, que prendem um fungo na matéria que o está alimentando. Há tempos, os fungos eram considerados plantas, certo? Então, às vezes o pão fica velho, e fica aquele bolor verdinho, então aquilo lá são fungos, tá? Na verdade, fungos são nem animais nem plantas, e sim um grupo distinto de seres vivos que possuem características em comum. Existem fungos aquáticos e terrestres, além de algumas espécies que habitam outros seres. Os fungos têm importância fundamental para manter o bom funcionamento da natureza, pois muitos deles se alimentam de seres mortos, e esse processo, além de limpar o ambiente, recicla esses seres. Alguns fungos, contudo, vivem de forma nociva, parasitando outros seres vivos. Os fungos e o homem. A relação dos fungos com o homem se dá de várias formas. Alguns fungos causam doenças em plantas que o homem cultiva, atacam o próprio ser humano, causando-lhe doenças, e estragam alimentos estocados. Contudo, existem fungos que nos trazem muitos benefícios. Vários fungos são utilizados na nossa alimentação. Algumas espécies são usadas para fabricar vários tipos de queijo. Outras são usadas para fazer remédios, principalmente os antibióticos. Os levedos, por exemplo, são usados para fazer o pão crescer, na produção de álcool e em bebidas alcoólicas, vinagre e vários outros produtos que consumimos no nosso dia a dia. O fungo Penicillium, descoberto em 1928 por Alexander Fleming, é usado para se produzir um antibiótico chamado penicilina, que é utilizado no combate à infecção por bactérias. Converse com seus pais ou, se possível, com um médico sobre essa descoberta e faça um cartaz sobre os resultados de sua pesquisa. Não precisa fazer o cartaz. Bactérias são seres microscópicos que vivem em praticamente qualquer ambiente da Terra. Algumas bactérias, ao realizar a decomposição da matéria orgânica, possuem uma grande importância no processo de retorno da matéria ao meio ambiente, o que as diferencia de muitos seres vivos e é a simplicidade de seu organismo, formado apenas por uma célula de estrutura igualmente simples. A maioria das bactérias se reproduz dividindo a si mesma em duas partes iguais. As bactérias são abundantes e estão em todo ambiente que existem seres vivos, seja no solo, nos rios, nos desertos ou nas cidades. Existem até bactérias vivendo dentro e sobre outros seres vivos. Em nosso intestino habitam milhões delas. Assim como os fungos, as bactérias são muito importantes. São os principais decompositores da natureza. Muitas bactérias vivem no corpo de outros seres vivos, sem nenhum efeito nocivo. Às vezes, até são bastante importantes para a vida desses seres, como é o caso das vacas, que só conseguem digerir a
celulose do capim que come com a ajuda das bactérias. Existem também bactérias nocivas, que ou se alimentam de partes dos organismos em que se hospedam ou geram substâncias que lhe fazem mal. Então, a bactéria e o homem. Quando falamos de bactéria, é comum que pensemos logo nos males que muitas delas nos causam. Não é sem fundamento, né? Muitas bactérias provocam doenças como a tuberculose, pneumonia, cólera, meningite. Outras são responsáveis por estragar alimentos que, se consumirmos, podem causar de dores de barriga e até envenenamentos. Mas as bactérias têm sua importância, além de ajudar a manter o equilíbrio do meio ambiente, ajudando na digestão de alimentos do ser humano. Usamos algumas delas para produzir alimentos como queijos, iogurtes e vinagres. A indústria também faz uso das bactérias para produzir substâncias como álcool e acetona. Algumas são utilizadas inclusive no tratamento de redes de esgoto, ajudando a dissolver a sujeira e os dejetos. Como evitar infecções por bactéria? Não coloque suas mãos na boca, nem roa unhas. Lave com cuidado alimentos que serão consumidos crus. Lave seus machucados imediatamente com água e sabão. Lave suas mãos antes de qualquer lanche ou refeição. Só beba água devidamente tratada. Se não for possível, ferva ou filtre. Proteja os alimentos para evitar o contato com moscas, baratas e outros parasitas. Então, esses são alguns cuidados que nós podemos ter para evitar aí que tenhamos essas bactérias que são prejudiciais, certo? Vamos realizar aí as páginas 224 e 225 e retornem para a gente fazer a correção, tá? Número 1. Pesquise e responda. O que são seres microscópicos? São seres que só podem ser vistos através do quê? De um microscópio, né? Que a gente não consegue ver a olho nu. Letra B. O que são seres macroscópicos? Os macroscópicos, aí sim, podem ser vistos a olho nu, né? Que aí eles são maiores. Então, nós conseguimos ver sem a ajuda do microscópio. 2. Relacione corretamente. Bactérias 1 e fungos 2. Seres microscópicos e macroscópicos são os fungos, né? Pelo que nós vimos lá no texto, ele é tanto macroscópico como microscópico, porque tem uns que a gente não consegue ver a olho nu e tem uns que a gente consegue. E seres microscópicos são as bactérias. Então, ficou 2, 1. 3. Geralmente, quando pensamos em micro-organismos, fazemos logo a associação a doenças. Porém, na natureza, existem micro-organismos que contribuem para a manutenção da vida. Pesquise e escreva exemplos desses tipos de organismo. Então, eu vou querer que vocês façam aí e nós iremos ver na aula Zoom, tá? Eu quero, então vai ficar A3, A4, A5, A6, A7 e A8 para a gente fazer a correção na nossa aula Zoom de hoje. Correto, pessoal? Então, tá bom. Essa foi nossa aula de ciências.